direito adquirido. E se falou isso à luz da emenda 37, estou com 87 na cabeça, com maior razão, vai dar ganho de causa com base numa lei complementar. Só finalizando, os municípios terão, a partir da publicação da lei, 1 ano para se adequar a essas novas regras. E, creio eu, até porque o trâmite legislativo impede qualquer alteração, o Senado, se alterar, volta para votação no Congresso, é uma questão de tempo para que essa lei complementar seja aprovada. Agradeço a atenção de todos vocês, fico à disposição para perguntas e fiquem agora com a palestra do Igor, que nós aguardamos com tanta ansiedade. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês. Muito boa tarde a todos. É para mim motivo de enorme honra participar deste seminário da APET, que vi nascer há tantos anos e que hoje se faz em homenagem justa ao professor e querido amigo Ives Gandra da Silva Martins, a quem tive, de resto, a alegria de ver hoje mais cedo, em um almoço do Instituto dos Advogados de São Paulo, em que, corajoso e veemente, como sempre, expôs com muita transparência e com muito vigor as suas opiniões sobre os desafios institucionais pelos quais o Brasil hoje passa. O Marcelo Magalhães, meu velho amigo, certamente quis facilitar a minha vida ao me atribuir este tema, que é o do ISS e a industrialização por encomenda. Isso não é uma piada, porque ele sabe, atento como é, que o meu escritório é o responsável pelo caso escolhido, eleito pelo Supremo Tribunal Federal como representativo, como aquele caso que será julgado a título de repercussão geral, exatamente nessa matéria, que é o RE 882461 de Minas Gerais. O que ele não sabia, e que eu vou contar aqui em segredo só para nós, é que a posição que está posta no recurso extraordinário, e vou expô-la, é radicalmente contrária àquela que eu sempre defendi em palestras, por sorte, não em inscritos, viu, meu caro Guilherme Cesarotti, porque aí, pelo menos, não vão poder me acusar de estar jogando contra o patrimônio. Mas a verdade, e aqui vou compartilhar com vocês com muita transparência as duas posições. O German, como é habitual, fez uma exposição abrangente, profunda, que facilita enormemente o meu trabalho. Vou, então, expor as duas posições, as minhas conclusões, e, evidentemente, os senhores tirarão as suas próprias. German, toda vez que eu venho falar, ou eu falo sobre esses assuntos, guerra fiscal do ICMS, guerra fiscal do ISS, conflitos de competência entre IPI e ICMS, ou principalmente ICMS, ISS, ISS, IPI, não cumulatividades diversas, quando há, porque no ISS não há, e depois no PIS/COFINS é uma, no ICMS é outra, no IPI é outra, e todas, assim, meio descobertas de modo tentativo, porque, na verdade, não há segurança, você tem diversidade de critérios entre estados, você tem um humor cambiante da Receita Federal, como você muito bem lembrou. Eu faço isso com muita tristeza, por um lado, pelo país, porque é um desperdício, bom para nós que somos advogados, mas se a gente for pensar no país, é um desperdício inacreditável de energia que se tem,
de dinheiro público com esse contencioso, com o retardamento dos pagamentos, de boa fé, porque o contribuinte acha que é uma coisa e depois o fisco acha que é outra, e, consequentemente, ele não paga nenhum dos dois, deposita. Se bem que agora depositar também o Estado vai passar a mão, né? Mas, em suma, retarda-se o pagamento, ou se obtém uma liminar, essa insegurança, essa balbúrdia, a verdadeira balbúrdia na tributação sobre o consumo, é claro que faz mal para o Brasil como país, como um local de atração de investimentos, de produção de riqueza, de crescimento. Não é? É evidente que isso só pode ser prejudicial. A solução, claro está, teria que ser a unificação de tudo num IVA único, não é? E que depois tivesse a sua receita repartida da forma que politicamente fosse combinado. Isso já é um segundo momento que não interessa mais ao contribuinte, não é? Não interessa mais ao empresário que pretende iniciar ou sobreviver como tal. Sem contar a sobreposição de tributos, não é? Porque esses tributos são, quando são, o German mostrou muito bem que às vezes são muito mais nominalmente do que na prática, não cumulativos, mas eles o são, assumindo isso, da porta para dentro. O ICMS é não cumulativo com o ICMS, o PIS com o PIS, a COFINS com a COFINS e o IPI com o IPI, mas eles se sobrepõem. Não só se sobrepõem quando há conflitos de competência, é o tema, na verdade, que eu devo enfrentar, mas se sobrepõem, inclusive, quando não há conflitos de competência, porque incidem uns sobre os outros. O IPI só vai até um determinado momento, a partir dali vira preço, e o ICMS, que não incidia sobre ele, passa a incidir. O ISS, no âmbito aí de uma cadeia de produção de uma mercadoria ou de um outro serviço, impacta no preço e, a partir dali, passa a ser base de cálculo dos outros tributos. Então, é realmente um sistema difícil de imaginar um pior. Muito ruim. Mas é o sistema que nós temos, não é? E nós precisamos, enquanto esta quimera não se realiza, sabemos lá se um dia vai se realizar, o fato é que precisamos orientar os nossos clientes, ou precisamos, como juízes, decidir as demandas, não é? Ou como procuradores, defender os interesses dos fiscos, ou seja, precisamos navegar nestas águas turvas. E aí, já entrando diretamente no tema, Guilherme, e eu vou me ater, porque essa é a discussão que está no Supremo Tribunal Federal, ao conflito entre ISS e ICMS. Existe também a discussão quanto ao IPI ou ISS. Podemos pincelar isso, mas o foco, né, pelo contexto que eu já mencionei, será o conflito entre ISS e ICMS. E há diversos pontos de atrito entre estes dois tributos que podem gerar dúvidas quanto àquele que deve incidir em determinada situação e alguns critérios mais ou menos claros na legislação para a solução destes conflitos. Primeiro, há possibilidade de conflito entre o ICMS Comunicação e o ISS. Todos aqueles serviços prestados pelas empresas de comunicação, que não são propriamente o serviço de colocar em contato, a partir de um aparato tecnológico, duas pessoas em pontos distintos, mas que são prestados de forma onerosa por essas empresas. Os municípios dizem isso não é serviço de comunicação, naquele conceito estrito. Os estados dizem que sim, editaram lá atrás um convênio 69, famoso, de 1998,
dizendo, não, há aqui uma espécie de visa atrativa, estão em torno, são essenciais, ou são acessórios, ou são sei lá o que mais, e, portanto, se é prestado pela empresa de comunicação, é comunicação e eu quero ICMS sobre tudo. Então, esse é um primeiro ponto de contato, de atrito entre esses dois tributos. Há aí uma construção jurisprudencial caminhando sobre esse assunto. A questão foi já bastante bem definida pelo STJ, mas há agora um recurso extraordinário com repercussão geral admitida, em que, teoricamente, tudo pode acontecer. Portanto, a matéria está em aberto. Depois, entre o ISS e o ICMS transporte, também existe alguma possibilidade de conflito, aqui mais mitigada, não é? E seria um conflito mais de índole, vamos dizer, geográfico. Esse serviço é estritamente municipal ou é um serviço que vai além dos limites do município? Porque, no primeiro caso, conforme sabemos, a incidência de ISS, no outro caso de ICMS. Então, é um trecho municipal de um serviço de transporte de longo curso, como é que se tributa isso? Também há aqui alguma possibilidade. Eu devo dizer que, na prática, não tenho visto isso, mas, teoricamente, é possível. E depois a grande questão, a grande fonte de dúvidas, de questionamentos, e aquela que diz respeito especificamente ao nosso tema, o conflito entre ISS e ICMS mercadoria. Porque nós sabemos que, fora casos limites que existem, é extremamente comum que o dar e o fazer aconteçam conjugadamente, não é? Eu vou, por exemplo, a um dentista e ele fica ali alguns minutos, que podem parecer horas, não é? Me torturando, e ao final deixa ali alguma coisa, eventualmente, cara, não é? E me cobra muito mais até pelo que ali implantou do que pela sua própria expertise, pela sua mão de obra. Isto é, dar ou fazer, que tributo incide aí, não é? Ou eu vou a um alfaiate que me faz um terno, não é? Ele tem lá todo o know-how dele, eu fui a ele, não a outro, porque eu considero melhor, mas também me entrega um bem, né, que é feito de matéria, né, de um tecido, e, portanto, há um dar e um fazer. E assim por diante, restaurante, etc. Podemos pensar em 1000 exemplos, né? A legislação traz critérios para a solução destes conflitos, que eu, a bem da memória, anotei aqui. Serviço listado, lá na lei complementar, evidentemente, do ISS, com mercadoria, incide o ISS sobre o preço global, exceto naqueles casos em que há ressalva expressa na lista, tipo reparação de máquinas e equipamentos, salvo quanto às peças implantadas que se sujeitarão ao ICMS. A lista traz alguns dispositivos deste tipo, mas a regra é serviço listado com mercadoria, entregue com a entrega de mercadoria, prestado com a entrega de mercadoria, o tributo é ISS apenas, salvo quando haja aquelas exceções, né? E aí é preciso segregar o preço e fazer incidir o ISS sobre a mão de obra e o ICMS sobre a peça, parte ou o que for. Serviço não listado, mais mercadoria, com entrega de mercadoria. O tributo incidente é o ICMS, sobre o preço integral. O serviço não está listado e ele se presta com a entrega de mercadoria. O tributo incidente, portanto, é o ICMS. Serviço listado sem a entrega de mercadoria. Bom, aqui é fácil. Claro, só pode ser o ISS, né? Não há dúvida nenhuma, não há entrega de nada. Vamos dizer, eu contrato alguém para fazer uma palestra, por exemplo, né? Ele não deixa nada material,
Portanto, não poderia haver possibilidade de conflito. E serviço não listado, sem a entrega de mercadoria. Esse é o campo da não incidência. Eu não tenho nem ISS, nem ICMS. Por quê? É serviço sem mercadoria, só poderia ser ISS, não poderia em nenhuma hipótese ser ICMS, pelo menos dentro de uma concepção ortodoxa, e a gente vê que isso está em jogo hoje. Mas não está listado, portanto, não há tributo nenhum, não há ISS. A gente vê que esta situação é causadora de desconforto nos fiscos, evidentemente. Causadora de desconforto, não é? E aí, esse é um dos casos nos quais se tentam algumas soluções heterodoxas para permitir a incidência de alguma coisa, ao argumento de que não é justo que esse cara exerça uma atividade econômica, receba recursos, portanto, tenha receita e não pague nada. A meu ver, pessoalmente, nesse ponto eu sou bastante conservador, bastante tradicional. A questão não é de justiça ou de injustiça, a questão é de interpretação estrita dos conceitos utilizados pela Constituição para a definição das competências tributárias. E, ademais, Guilherme já estava aqui pensando em me lembrar isso. Essa suposta injustiça relativa, né, porque uns exercem atividades e pagam tributos, outros exercem e não pagam, pode ser facilmente corrigida por meio da instituição de um imposto no exercício da competência residual da União. Então, há instrumentos para isso, não é preciso violentar o direito, porque as consequências depois são incontroláveis, para a resolução de um determinado caso concreto. Muito bem. O caso da industrialização por encomenda é o tal RE 882461 de Minas. Qual é a questão fática em discussão? Uma empresa, a nossa cliente, não vou usar termos aqui para não adiantar ou sugerir conclusões. Exercia a atividade, não vou chamar de nada, serviço, nem atividade de corte e dobra de aço. Ela ela era uma siderúrgica que produzia o aço, placas de aço, contratava esta empresa, mandava as placas para ela, ela cortava e dobrava essas placas lá, obviamente, utilizando-se da sua tecnologia, e cobrava por isso, e devolvia, agora não mais as placas, mas os produtos decorrentes disso, perfis de aço, não sei bem o que, mas, em suma, o resultado daquela atividade de corte e dobra do aço. O Estado de Minas Gerais e outros estados, mas aqui o caso vem de Minas, entende que a situação é sujeita ao ICMS, que a primeira vez que eu vi uma situação desse tipo, eu, sinceramente, depois que eu vim me dar conta, já faz muito tempo, me dar conta dessa discussão, eu, sinceramente, achei que eu tinha me deparado com um maluco. Por quê? Eu advogava, naquela altura, lá em Minas ainda, antes de vir para São Paulo, para uma empresa produtora de café, e essa empresa contratava um armazém geral para beneficiar, torrar e moer, etc., o café dela, e depois pegar de volta. E este armazém geral, na verdade, nos consultou, falou assim, olha, estão me cobrando ICMS. Isso está certo? Foi evidente que não. Né? O café é seu? Perguntas básicas, né? Esse café é seu, o seu comprou? Não, de jeito nenhum. Então, assim, ICMS pressupõe venda de mercadoria, você nunca foi dono dela. Prestação de serviço de transporte ou comunicação, você faz serviço de torrefação e mais alguns outros de café, portanto, esquece, esse cara é louco.
E depois eu fui me dar conta de que a questão era muito maior que isso, havia toda uma normativa no Estado, e agora, surpreendentemente, nós mesmos estamos defendendo essa posição. Eu não estou de acordo com ela, não vou escrever isso naturalmente, mas aqui, entre amigos, podemos falar. Até porque eu não teria nem argumentos para defender a posição contrária. O que o Estado diz e o que nós dizemos no nosso recurso extraordinário, do qual, evidentemente, eu não sou signatário, que, como isso se faz no âmbito do processo produtivo de um bem que será destinado ao mercado, isso deve estar encartado na sequência da incidência do ICMS, porque é ela que conduz, né, ou estamos no âmbito do processo que conduz uma mercadoria até o mercado, até o consumidor final. E, portanto, tudo que acontece neste meio do caminho teria que ser sujeito ao ICMS. Essa posição, que a meu ver não se justifica, curiosamente recebeu a adesão dos contribuintes, Guilherme. E por quê? Por que um contribuinte concorda com um negócio desse, sendo que o ISS é de 5% e o ICMS de 18%? Por causa do crédito. Por causa do crédito. Quer dizer, tudo bem, pode incidir, eu tenho crédito, vai para frente, não encavala ali o ISS no meio do caminho. Portanto, curiosamente, os contribuintes majoritariamente aderiram a essa interpretação dos estados. Então, é uma interpretação funcional, econômica. Olha, isso está ali no caminho da mercadoria até da primeira origem da produção, né, lá da coleta do minério, que seja, até chegar o veículo pronto, ou a geladeira pronta, feita de aço ao consumidor final, tudo isso deveria ser sujeito ao ICMS. Por quê? Porque essa é a lógica econômica, não é? Os estados receberam competência para tributar o mercado, a produção de mercadorias, e, portanto, a conclusão tem que ser esta. Então, uma conclusão que passa ao largo, ou uma tese que passa ao largo da interpretação jurídica precisa dos termos empregados pela Constituição para atribuição de competência e da consistência material da atividade realizada. E toda vez que a gente se afasta de uma interpretação puramente jurídica, né, e cede a uma interpretação econômica, ainda que num determinado momento para a obtenção de uma vantagem própria, não precisamos ter dúvida de que, no fim das contas, a balança penderá muito mais para o fisco do que para os contribuintes. Há aqui algumas incompreensões, a meu ver, evidentemente, não só posso falar a minha opinião, algumas incompreensões. Primeiro, se diz que o caso não é de ISS, embora listado no item 14.5, tive o cuidado de olhar, 14.5 da lista, embora listado, o caso não é de ISS, não poderia ser de ISS, porque se trata de um serviço meio. E todos nós sabemos que os serviços meios não são passíveis de incidência autônoma. Tributa-se apenas o serviço fim, a atividade fim. Isso é um equívoco, a meu ver, porque o conceito de serviço meio ou de serviço fim não é um conceito ontológico. Esse sim, agora sim, é um conceito funcional, que tem que ver com a atividade da empresa. Um banco fazer o cadastro de um contribuinte e cobrar R$10 ou não sei quantos reais por isso, é a atividade meio para a concessão do crédito lá na frente, ou a denegação do crédito lá na frente, mas para a análise do crédito. Agora, se o banco não faz isso e contrata uma empresa terceirizada que só faz isso, cuja atividade é
coleta de dados, implementação de um cadastro e análise disso, depois fala para o banco, ó, sugiro emprestar ou sugiro não emprestar, essa mesma atividade é, para aquela outra empresa, uma atividade fim. Portanto, é igual ao conceito de insumo, por exemplo. O que é insumo para uma empresa é o produto final de outra. Não é? A chapa de aço é o insumo da indústria automobilística, é o produto final da siderúrgica. E assim por diante. Quer dizer, essa classificação tem que ser feita à luz da realidade de cada contribuinte. E para a empresa que faz o corte e a dobra de aço, ela não é uma atividade meio, ela é a sua atividade fim. Portanto, eu acho que esse argumento não prospera. A outra incompreensão, e aqui eu queria chamar a atenção dos senhores, que até o Supremo, a meu ver, tem compreendido mal uma decisão dele. É a liminar na ADIM 4.389. ADIM 4.389, medida cautelar, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa. Qual era a discussão ali? Todos vocês já ouviram falar disso. A indústria de embalagens, eu estou aqui com a inicial da ADIM, tive o cuidado de lê-la rapidamente. A Associação Brasileira de Embalagens, ABRE, até sugestivo o nome, né, para embalagens. A Associação Brasileira de Embalagens entrou com essa ADIM no Supremo Tribunal Federal, a ADIM 4389, dizendo o seguinte: alguns municípios estão cobrando das minhas associadas, empresas produtoras de embalagem, ISS, sob a classificação, ou com base na classificação do item 13.05, o nosso aqui da discussão é o 14, da lista, que é composição gráfica. Ora, e o Supremo afastou, falou, não tem que cobrar ISS, não tem que pagar ISS nessa situação. Mas por quê? O voto da ministra Ellen Grace, a meu ver, é o mais claro, é o melhor, ela não é a relatora. O relator foi o ministro Joaquim. Mas ela diz muito bem, a produção de embalagem não é atividade gráfica. A embalagem pode ser de papel, de plástico, de alumínio, de materiais sintéticos quaisquer, e nela devem ser impressos ou impressas algumas informações, seja por interesse comercial, não é, a minha marca, uma ilustração ali atrativa, seja inclusive por questões legais, né, informações sobre conteúdo, peso, etc. Mas não se trata de indústria gráfica. Vejam a situação. Não é que alguém produzia a embalagem, mandava para outra empresa estampar e essa outra empresa... Não! A própria indústria produz tudo. Ela faz a embalagem, no caso concreto, a descrição, por isso que eu fui à inicial, para ver qual era a descrição dos fatos. A empresa produz a embalagem, de qualquer que seja o material, estampa nela alguma coisa. E os municípios, de forma absolutamente descabida, como estão estampando, isso é indústria gráfica, eu quero ISS sobre o preço da embalagem. É óbvio que não. E outro erro é considerar, porque aí dizem, bom, mas essa embalagem é feita sob medida, a embalagem da Nestlé tem lá escrito, Nestlé, a embalagem do sabonete, é evidente. Mas, então, isso é feito por encomenda, é industrialização por encomenda. Se não for gráfica, é industrialização por encomenda. Não é industrialização por encomenda. Industrialização por encomenda, em toda a legislação, seja no ICMS, seja no ISS, seja no IPI, dá-se quando alguém entrega uma mercadoria para outra e esse outra industrializa e devolve. Isso é industrialização por encomenda. Outra coisa diferente é produção de algo por encomenda, um produto industrial que seja. Né? Eu chego na indústria e falo assim, eu quero este produto, você faz para mim? Faço. Eu vou na Volkswagen e digo assim, olha, eu estou aqui criando uma empresa de food trucks, eu preciso de 50 Kombis roxas.
Você pode fazer? Posso. Você tem isso? Não, nunca produzi uma Kombi, mas eu quero. Pode fazer? Posso, perfeitamente. E faz, e me entrega. Quem no mundo vai defender que isso tem que se sujeitar ao ISS? Ninguém. Né? A receita da compra dessas Kombis roxas. Não, mas foi industrialização por encomenda. Não foi. Uma coisa é produção por encomenda de um bem industrializado. Outra coisa completamente diferente, que tem um sentido jurídico próprio, é a industrialização por encomenda, que pressupõe o ir e vir. Então, aplicar aquele entendimento da ADIM 4389, medida cautelar, não foi julgado o mérito ainda, que é de produção de bem industrial por encomenda, a uma hipótese propriamente dita de industrialização por encomenda, é um equívoco. E é um equívoco que o próprio Supremo tem cometido em algumas decisões monocráticas, conforme eu pude verificar. Ele precisaria ser esclarecido disso. Não será por mim. Mas ele está à beira de cometer um equívoco. A conclusão a que chego e que propunho é a de que a definição sobre a incidência, é o básico que a gente aprende no início, não é, da primeira aula de tributário. A definição da incidência de um tributo sobre determinada situação concreta deve fazer-se à luz da descrição precisa daquela situação concreta e da descrição do conceito jurídico, quando é o caso. Em algumas situações não é imposto de renda, por exemplo, mas quando é, na maioria dos casos é, daquele conceito jurídico posto na norma de incidência e na norma de competência, principalmente. Havendo subsunção, há aquele tributo. Não havendo, não há. Afastada qualquer interpretação funcional ou por exclusão. Interpretação por exclusão que se tentou fazer, por exemplo, no caso da alocação de bens móveis. Se não é ICMS, então tem que ser ISS. Tem que ser por quê? Não foi esse o sistema erigido pela Constituição de 88. E ele não, nesse caso, o Supremo barrou, e fez bem, inclusive pela súmula 30. Vinculante. Mas a prevalecerem estas interpretações funcionais, né, num caso concreto, ainda que a bem do contribuinte, porque se não fosse a bem do contribuinte, ele não estaria lá batendo as portas do Supremo para fazer valer essa interpretação, mas eu acho, sinceramente, que nós colocamos em risco a estrutura do ordenamento, a segurança, porque depois tudo se torna fluido, e aí não tem mais controle. Quem vai dizer se essa interpretação é boa ou não, se é a favor, só pode se for a favor de um lado, se não for a favor do outro? Perde-se juridicidade. Perde-se o elemento diferenciador do sistema jurídico em relação ao sistema econômico, por exemplo. Então, esse era o recado, esse era o alerta que eu queria fazer, não é? Nessa situação difícil de expor uma opinião contrária àquela que o meu escritório está defendendo em juízo, mas é algo que decorre desse conflito natural, não é, entre de quem que surge para quem exerce, como vários de nós aqui, ao mesmo tempo a atividade advocatícia e atividade acadêmica de reflexão, né? Nesse caso, não sou eu quem estou defendendo essa situação, essa tese. Procurei me afastar do caso, exatamente para evitar qualquer problema, mas esse é o ponto, quer dizer, esse era o recado que eu queria trazer para a reflexão de todos. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todos e viva de novo o professor Ives Gandra.